Nos capítulos 7 a 10 de Esdras, vemos o retorno do próprio Esdras a Jerusalém, acompanhado por um grupo de exilados, e seu esforço para restaurar a lei e a santidade do povo de Israel. Esses capítulos mostram a dedicação de Esdras à palavra de Deus e seu zelo em trazer o povo de volta à fidelidade ao Senhor. Esdras, capítulo 7. Versículos 1 a 6. No 7º ano do reinado de Artaxerxes, Esdras, um sacerdote e escriba versado na lei de Moisés, é enviado de Babilônia para Jerusalém. Ele é descrito como alguém que havia disposto seu coração para estudar, praticar e ensinar a lei do Senhor. O rei Artaxerxes dá a Esdras uma carta que lhe concede autoridade para organizar os assuntos religiosos em Jerusalém e ensinar a lei de Deus. Versículos 7 a 10. Esdras viaja com um grupo de exilados para Jerusalém, incluindo sacerdotes, levitas e outros membros do povo. A jornada dura cerca de 4 meses. Esdras está determinado a buscar a lei do Senhor e a ensiná-la em Israel. Ele é grato a Deus pelo favor que encontrou diante do rei. Versículos 11 a 26. A carta de Artaxerxes permite a Esdras levar ouro, prata e ofertas voluntárias para o templo em Jerusalém. O rei também concede a Esdras o direito de estabelecer magistrados e juízes para ensinar e aplicar a lei de Deus. Aqueles que se recusarem a obedecer a essa lei estarão sujeitos a punições, que podem incluir a morte, o banimento, a prisão ou a perda de bens. Versículos 27 a 28. Esdras louva a Deus por mover o coração do rei para apoiar a restauração do templo e a ordem em Jerusalém. Ele reconhece que a mão de Deus estava sobre ele, fortalecendo-o para conduzir essa grande responsabilidade. Esdras, capítulo 8, versículos 1 a 14. Esdras lista os nomes e as genealogias dos líderes de famílias que viajaram com ele de Babilônia para Jerusalém. O grupo inclui sacerdotes, levitas e muitos outros israelitas, totalizando cerca de 1.500 pessoas. Versículos 15 a 20. Ao reunir o povo no rio Ahava, Esdras percebe que não há levitas no grupo. Ele envia uma delegação a Ido, um líder em Casifia, pedindo que ele envie levitas para servir no templo. 18 levitas e 220 netineus, servidores do templo, são enviados, o que ajuda a suprir a necessidade de pessoas para o serviço religioso. Versículos 21 a 23. Esdras proclama um jejum para que todos busquem a orientação e proteção de Deus na jornada perigosa até Jerusalém. Ele tinha vergonha de pedir escolta ao rei, pois havia declarado que a mão de Deus protege os justos. Eles jejuam e oram, e Deus ouve suas orações. Versículos 24 a 30. Esdras separa 12 líderes sacerdotais e lhes entrega a prata, o ouro e os utensílios para o templo. Ele os instrui a cuidar bem desses tesouros, pois são santos ao Senhor. Os sacerdotes e levitas assumem a responsabilidade e levam os tesouros ao templo em Jerusalém. Versículos 31 a 36. O grupo parte do rio Ahava e chega em segurança a Jerusalém com a proteção de Deus. Eles entregam os tesouros ao templo e então oferecem sacrifícios em nome de todo o povo de Israel. Eles também entregam as cartas do rei aos governadores das províncias, que apoiam a obra do templo e do povo. Esdras. Capítulo 9, versículos 1 a 4. Após a chegada de Esdras, os líderes de Israel informam que muitos do povo, incluindo sacerdotes e levitas, se casaram com mulheres estrangeiras, adotando suas práticas idólatras. Esdras, profundamente angustiado, rasga suas roupas e puxa os cabelos e a barba. Ele se senta perplexo e em lamento até a hora do sacrifício da tarde, enquanto muitos se reúnem ao seu redor, temendo o resultado dessa transgressão. Versículos 5 a 15. Esdras ora a Deus, reconhecendo os pecados do povo e sua desobediência em se misturar com nações pagãs.
Ele expressa sua vergonha e tristeza, lembrando que Deus havia dado graça ao remanescente que retornou do exílio, e agora eles novamente transgrediram os mandamentos divinos. Ele implora a misericórdia de Deus, reconhecendo que, apesar de sua culpa, Deus não os puniu conforme mereciam, e que seria justo se ele os destruísse completamente. Esdras, capítulo 10, versículos 1 a 8. Enquanto Esdras ora e chora, um grande número de israelitas se junta a ele, também chorando. Secanias, um dos líderes, sugere que todos façam uma aliança com Deus para repudiar suas esposas estrangeiras e consertar sua relação com o Senhor. Esdras se levanta e convoca os líderes do povo a jurarem que farão conforme proposto. Eles emitem um decreto para que todos os judeus de Judá e Jerusalém se reúnam em Jerusalém em 3 dias. Aqueles que não comparecerem perderão seus bens e serão expulsos da comunidade. Versículos 9 a 15. Todos se reúnem em Jerusalém em um dia chuvoso e o povo treme de medo, tanto pelo clima quanto pela gravidade da situação. Esdras repreende o povo por seus pecados e pede que eles se separem das esposas estrangeiras. Eles concordam em obedecer, mas pedem mais tempo para resolver a questão, já que são muitos os envolvidos e as condições climáticas não permitem a rápida resolução. É estabelecida uma comissão para tratar dos casos e o povo retorna às suas casas. Versículos 16 a 17. Os líderes e sacerdotes são escolhidos para investigar e julgar cada caso de casamento com mulheres estrangeiras. Após 3 meses de investigação, eles terminam seu trabalho. Versículos 18 a 44. Esdras lista os nomes dos sacerdotes, levitas e israelitas que se casaram com mulheres estrangeiras. Todos esses homens se comprometem a repudiar suas esposas e oferecer um sacrifício pelo pecado. A questão é resolvida e o povo volta a buscar a pureza e a obediência à lei de Deus. Resumo dos capítulos 7 a 10 de Esdras. Esdras retorna a Jerusalém. Capítulo 7. Esdras, um escriba dedicado à lei de Deus, é enviado com uma missão para restaurar a ordem espiritual e religiosa em Jerusalém. Ele recebe a autorização do rei Artaxerxes para ensinar a lei e organizar a administração da cidade. Viagem a Jerusalém e jejum. Capítulo 8. Esdras conduz um grupo de exilados a Jerusalém, buscando a proteção de Deus na jornada. Eles chegam em segurança e entregam os tesouros ao templo. Denúncia dos casamentos mistos. Capítulo 9. Esdras descobre que muitos em Israel se casaram com estrangeiros, adotando práticas idólatras. Ele ora e lamenta profundamente pelo pecado do povo. Arrependimento e separação. Capítulo 10. O povo se arrepende e decide se separar das esposas estrangeiras, demonstrando sua renovada obediência a Deus e compromisso com a pureza da comunidade. Esses capítulos mostram o zelo de Esdras pela lei de Deus e sua liderança na restauração espiritual de Israel. A história destaca a importância da fidelidade e da obediência às instruções de Deus para manter a pureza e a bênção do seu povo. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura dos capítulos 7 a 10 de Esdras. Que esses ensinamentos nos inspirem a buscar a pureza e a obediência em nossa caminhada com Deus. Até a próxima!